E ela perguntou o seguinte: por que a gestação é contraindicação relativa? Para nós também seria importante saber, pois existem adolescentes grávidas. Pois é, nem pensei nisso, né? Pulei nisso. Então, a gestação é o seguinte, a gente já sabe que o campo magnético, ele aumenta a temperatura do líquido amniótico e a gente não sabe o que isso vai causar no feto, tá? Então, o que a gente faz na prática hoje, paciente até 12 semanas de gestação não faz RM, tá? De jeito nenhum. Mais do que 12 semanas, a gente vai sempre usar o bom senso, né? Então, é uma adolescente, né, grávida que caiu, tem o estiramento no tornozelo. Cara, não faz a menor diferença na vida dela ela fazer uma ressonância agora, vamos tentar fazer ultrassom, vamos tentar resolver de outra forma, né? Agora, é uma gestante que tem, não sei, um CA de mama e precisa da RM para poder definir QT, por exemplo. Mas é isso. Entendi. Ótimo. Léo? Outra pergunta também, é porque às vezes está travando um pouco o seu vídeo, eu acho que é a Tá conexão. travando? É. Ah, A outra pergunta da Cíntia, ela comentou sobre a tatuagem, né? Porque depois de 6 meses o risco diminui, mas ela perguntou se 10, 20 anos de tatuagem, isso também teria algum risco da tatuagem modificar, se mexer, enfim. após 3 meses, acaba que o risco é bem menor, tá? Então, assim, quanto mais pigmento vermelho tiver na tatuagem, maior o risco para borrar. E menos de 3 meses, a gente nem faz RM, porque a chance de borrar é grande. Perfeito. E tem um outro comentário da Sheila, não entendi por que não seria bom fazer ressonância com aparelho de extremidade em crianças. Um aparelho de extremidade, peraí, deixa eu ver. Sempre uma imagem. Ele a criança dentro do tubo. Sim. Fala, doutora Sheila. Por quê? Aquele você mostrou um aberto, um de extremidade, com uma pessoa colocando um pezinho, um tornozelo. Aham, isso. Não é melhor para a criança que fica com a mãe de lado? Sim, sim. Então, na verdade, assim, esses aparelhos de extremidade ou campo aberto, eles têm um Tesla menor, então a resolução é pior. Eu procuro não fazer nos pacientes da reumato, mas nas crianças, como um aparelho que acaba sendo bem mais fácil da gente conseguir, não ter que sedar, é uma boa opção, sim. Tá? Então, às vezes, a gente, várias crianças, inclusive, que a gente vai fazer uma articulação que dê para botar ali, né? Tipo a sacroiliaca não dá, a coluna não dá, mas a extremidade, mãozinha, pezinho, eu às vezes até jogo para lá para tentar fazer esse exame de uma forma. Agora, ele é mais lento, tá? É um aparelho mais lento, é um exame que demora mais. Então, eu preciso que a criança coopere mais também. Tem isso, né? Mas dá para fazer sim, com certeza. Então tem a ver com a resolução, né? A qualidade da imagem e o tempo, né? Isso, a qualidade da imagem, exatamente. Perfeito. Com a A Janaína qualidade da perguntou imagem. sobre o fio utilizado em cirurgia cardíaca, o fio metálico, se ele é uma contraindicação. Não, não. Pode, pode fazer, não tem problema. Geralmente ele é compatível com campo magnético também. Quantos, né? Geralmente o médico que fez a cirurgia, ele dá até como se fosse, por exemplo, as próteses baixarem aquele material, que ele é compatível com o campo magnético, e o paciente é sempre recomendado pelo cirurgião, a toda vez que for fazer um exame, seja ele qual for, levar aquele papelzinho. É que eles nunca levam, né? Esse é o problema, né? Eles sempre esquecem, nunca levam, e a gente sempre fica ali sem saber que material é aquele. Mas geralmente eles são orientados isso, sim, a levar esse material, porque aí o cirurgião ele não precisa ter que sempre dar um atestado dizendo que material é aquele, permitindo, né, para fazer RM. Sim. Sheila fez uma outra pergunta também boa aqui. É possível Aham. ultrassom com Doppler
diferenciar a imagem de entesite de lesão de Osgood-Schlatter? E qual seria a diferença observada na ressonância? Ultrassom de entesite com Osgood-Schlatter. Entesite versus Osgood-Schlatter. Então, acontece o seguinte, o Osgood-Schlatter, eu vou ver uma doença do tendão, né, da porção distal do tendão patelar, então é um tendão mais espessado, mais isointenso, com alteração mais mecânica, né, e eu vejo ali que tem, não é uma irregularidade erosiva da tuberosidade anterior, é fragmentação dessa tuberosidade anterior mesmo, entendeu? Se fosse uma entesite, eu teria menos doença tendínea, mais edema de partes moles e edema ósseo e uma coisa mais irregular e mais leve dessa tuberosidade, não fragmentação mesmo. Você viu aquele raio-x, como tinham várias bolinhas fragmentadas ali no meio? Essa é uma imagem mais sugestiva de Osgood-Schlatter. Mas, com certeza, é um diagnóstico diferencial super importante e difícil, às vezes, da gente fazer. Na fase inicial é muito difícil. Depois que Isso. Mas os dois são quando tem fragmentação, tá fácil, né? É igual, às vezes começa só com entesite, não tem mais nada. Começa só com alteração inflamatória, né? Então, eu acho que nessa fase mais inicial, o Osgood-Schlatter, mesmo assim, teria mais doença tendínea do que edema ósseo. A proporção edema ósseo para edema tendíneo seria diferente, mas é um diagnóstico inicial extremamente importante e difícil. Na ressonância também não melhora, né? É a mesma coisa. Mesma coisa. Mesmo raciocínio. Não tem nenhum outro dado que vá fazer essa diferenciação. É semiologia mesmo. Ainda na ressonância, Clarissa, a Daniela Petri parabenizou sua aula, falou que foi excelente, e queria saber também, na verdade, perdão, Daniela não, Margarida, queria saber se a ressonância consegue mostrar atividade de doença cutânea na ausência de atividade de doença muscular na dermatomiosite. Atividade? Se dá para ver atividade cutânea, mesmo não tendo atividade muscular. Mesmo não tendo atividade muscular, então, aí isso já depende, né? Se for, porque que acontece? Se for uma alteração só da derme, não pegar a hipoderme, já fica mais complicado a gente ver isso com RM. Então, se eu encontro a hipoderme com edema irregular, eu posso falar em atividade cutânea com ou sem edema muscular. Mas se isso está mais limitado à derme, aí já fica bem difícil. Tem até alguns trabalhos que falam em ultrassom de pele para isso, né? A gente perde, enfim, a dissociação dessas camadas, tem aumento da vascularização, mas também acho que é uma coisa bem inicial, assim, não é um método ultrassom dérmico para dermatopolimiosite, né? Que a gente possa botar como rotina aí, ou como guideline. Tá certo. E ainda aproveitando o embalo aí da pele, a pergunta da Daniela é em relação ao ultrassom cutâneo para avaliar a atividade de doença, no caso aí na esclerodermia, né? E a presença do Power Doppler. Qual é a tua experiência nisso? O que você... Então, para a esclerodermia, já tem mais artigos do que para dermatopolimiosite, tá? Na esclerodermia, tem alguns trabalhos, como a placa de esclerodermia, às vezes clinicamente ela é um pouco mais difícil de você avaliar, e no ultrassom a gente vai ver mais área de fibrose, mais redução da espessura da derme e aumento da vascularização. Então, seria um indício de atividade da doença também. E aí a gente já tem muito mais estudo em cima, né, do campo da esclerodermia no ultrassom dérmico do que para dermatopolimiosite. E uma outra pergunta da Cris, aqui do Rio, que também realmente é uma situação bem comum para a gente do consultório, é como é que é feito esse pedido da ressonância? Porque a ressonância de corpo inteiro, muitas vezes, né, você precisa especificar os sítios. Então, você quer comentar sobre isso?
cobre, tá? Tem que ser um exame bem indicado, né? Então, assim, a gente já recebeu o pedido, por exemplo, uma criança com cefaleia, ressonância de corpo inteiro. Cara, não vai autorizar, óbvio, né? Não tem como fazer isso. Mas se for bem embasado, bem indicado, tiver, principalmente naquele grupo ali do ERA, CRMO, miopatia inflamatória, o plano cobre sem nenhum problema, tá? E aí a maneira de pedir é estratificar. A maior parte deles tem plano que você coloca RM de corpo inteiro e ele autoriza. Tem plano que eu não sei porquê, é alguma questão, enfim, né, deles lá, pede para colocar crânio, tórax, abdômen, pelve, coxas, pernas, né? Estratificar o corpo, na verdade, no mesmo pedido mesmo, né? Para mim não faz a menor diferença, mas, enfim, tem plano que só autoriza dessa forma. É isso, tem que ver cada plano, né? Cada um tem sua particularidade, né? Cada um tem a sua particularidade. Geralmente, quando pede assim, dessa forma, todos eles autorizam. Quando é um exame bem indicado, né? Um exame que tem base. Sim, e aproveitando, eu acho que a última pergunta que a Sheila tinha feito Uhum. também, qual é o papel da cintilografia óssea quando você tem aí a ressonância dando tanta informação valiosa para a gente? A cintilografia óssea ainda tem papel dentro da reumatopédia? Não tem. Na verdade, a cintilografia óssea, até mesmo para o adulto, porque o que acontece? A ressonância de corpo inteiro, eu não consegui falar muito dela, né, por causa do tempo, mas a gente tem várias sequências, a gente tem uma sequência que é a sequência ponderada em difusão, que é uma sequência que ela vê alteração óssea, por exemplo, lesões tumorais do mieloma múltiplo, de forma muito mais precoce, muito mais sensível, e tem trabalho mostrando até antes, né, e muito mais específica do que a cintilo. Então, assim, realmente está perdendo a razão, né, de se fazer isso no adulto, quem dirá na criança, né? Então, realmente não. Eu acho que a ressonância com essas técnicas novas, ela está ganhando muito espaço mesmo, nesse caso. E eu não vejo, né, por exemplo, pesquisa de metástases numa criança ou pesquisa de edema ósseo, a ressonância ela vai te dar as duas informações, ela é tão sensível quanto e ela vai te dar a informação anatômica também, porque às vezes na cintilo você vê lá, né, a captação do fármaco, mas você não sabe se é bexiga, você não sabe, né, no adulto se é artrose, por exemplo, você não tem a parte anatômica da articulação para avaliar aquela semiologia e saber o que é aquilo, né? Saber, é inflamação? Sim, mas é decorrente do quê? A ressonância ela vai te dar essa informação também anatômica para você juntar as duas coisas, né? E dar esse diagnóstico diferencial. Tá certo, obrigado, Clarissa. Obrigado a todo mundo aí pela participação. A aula vai ficar gravada. Eu acredito que em algumas semanas a gente tem o link disponível. E eu vou passar agora para a Adriana, para a gente poder encerrar. Ótimo. Boa noite a todos. Novamente, obrigada, Clarissa, pelo aceite. Somos seus fãs. Obrigada a todos aí pela presença, pela participação. Teremos os próximos eventos, vai ser de exame de oftalmo no dia 3 de agosto, na segunda-feira, às 19h30. Eu já divulguei para alguns. E dia 20 nós temos exames